Olá, seja bem-vindo. Estamos vivendo um período de muitas festividades, final de ano chegando, onde muitos comemoram o Natal. E quando fala de Natal, não tem como falar que é sobre o nascimento de Cristo, embora Jesus não tenha nascido nessa data, mas os cristãos costumam comemorar o Natal. Não há nenhum problema em comemorar mesmo, porque os anjos comemoraram, eles deram glória a Deus nas alturas por conta do nascimento de Cristo. Algo que chama muita atenção é que Jesus mesmo não pediu para que fosse lembrado esta data e esse período. Ele também não mencionou que fosse lembrado sobre a sua ressurreição. O que ele pediu que fosse lembrado sobre a sua morte. Mas o porquê de nosso mestre pedir isso? O motivo do nascimento de Jesus é ele nasceu para morrer na cruz. Então, o que compreende todo esse período, a partir da sua encarnação até a crucificação, engloba toda a obra redentora de Cristo. Então, por isso ele pediu para que se lembrassem da sua morte. E a sua ressurreição aponta para a satisfação divina. Então, o Pai recebeu o sacrifício. Mas Jesus pediu para que se lembrasse mesmo foi de sua morte. Quando ele estava ceando com os discípulos, ele disse para que fizesse aquele ato, o ato de cear, em memória de mim. Então, ele pediu para que se lembrasse da morte, que aponta para toda a sua obra, todo o seu ensino, tudo aquilo que ele fez, porque ele encarnou para morrer em favor dos pecadores. E para exemplificar o que eu estou dizendo sobre o ensino, sobre toda a obra de Cristo, eu vou pegar o Evangelho de João. Cada capítulo do Evangelho de João aponta para uma particularidade da obra de Cristo ou algo relacionado ao seu ensino. Então vamos lá, no capítulo 1 de João, aponta Jesus como o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o primeiro capítulo de João aponta Jesus como o Filho de Deus. No capítulo 2 nós temos, João descreve ele sendo como o Filho do Homem. Aqui a imagem ilustra sua humanidade perfeita. Então logo de cara Jesus aparece como um convidado, né, num casamento em Caná da Galileia e mistura-se com homens comuns em suas atividades sociais. Então Jesus ele se apresenta, né, com essa característica, ele apresenta-se como o Filho do Homem. Então ele com uma ação de salvar o homem. No capítulo 3 apresenta ele como um mestre divino, tá? Então ele ensina um mestre de Israel. Então aqui apresenta uma fala de Nicodemos, que diz o seguinte: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Então Jesus, no capítulo 3 do Evangelho de João, apresenta ele como um mestre divino, reconhecido pelo próprio Nicodemos. No capítulo 4 apresenta ele como o ganhador de almas. Tá? Então aqui vemos nós se lembrarmos da situação, Jesus com a mulher samaritana. Então apresenta Jesus conversando com a mulher samaritana e trazendo luz para a sua vida. Então Jesus no capítulo 4 é o ganhador de almas. No capítulo 5 ele é o médico dos médicos, cheio de compaixão pelos paralíticos que sofrem, mostra o seu poder divino curando de maneira instantânea um caso sem esperança. Tá? Então Jesus, no capítulo 5 do Evangelho de João, ele é o médico dos médicos. No capítulo 6, ele é o pão da vida. Sem ele a alma do homem morre faminta. Então no capítulo 6 do Evangelho de João, ele é o pão da vida. No capítulo 7, ele é a água da vida que satisfaz o coração do sedento. No capítulo 8, ele é o defensor do fraco. Uma cena mostra como defende a mulher decaída e também sua defesa em favor das crianças. Tá? Então Jesus é o defensor do fraco no capítulo 8 do Evangelho de João. No capítulo 9, ele é a luz do mundo, reivindica esse direito e o comprova dando luz a um cego de nascença. No capítulo 10, ele é o bom pastor, cuida do rebanho com extremo cuidado e dá a vida pelas ovelhas. No capítulo 11, ele é o príncipe da vida, prova seu direito ao título
quando chama Lázaro da morte. No capítulo 12, ele é o rei. Entra em Jerusalém montado em um jumentinho e é aclamado rei de Israel pela multidão. No capítulo 13, ele assume o lugar do servo. Aqui temos a cena maravilhosa de sua condescendência ao lavar os pés dos discípulos. No capítulo 14 do Evangelho de João, ele é o Consolador. Mesmo sua crucificação estando tão próxima, esqueceu-se de si mesmo por completo e consolou seus conturbados discípulos. E no capítulo 15, ele é a videira verdadeira, é a fonte de todo fruto espiritual. No capítulo 16, ele é o doador do Espírito Santo. Ao partir, promete enviar outro Consolador ao mundo. Ele, no capítulo 17, ele é o grande intercessor, faz a maravilhosa oração intercessora pela igreja. No capítulo 18, ele é o sofredor, submisso, toma o cálice de sofrimento do Pai. E no capítulo 19, ele é o Salvador crucificado, chega a ser obediente até a morte e morte de cruz. No capítulo 20, ele é o conquistador da morte. 4 vezes encontra e derrota o rei dos terrores. O primeiro ao lado da cama de uma menininha, segundo no enterro do filho da viúva, terceiro na tumba de Lázaro. E finalmente entra na própria fortaleza do destruidor sinistro e transforma-se no conquistador. E no capítulo 21, ele é o restaurador do arrependido, comissiona Pedro como pastor do rebanho e manda alimentar as ovelhas e os cordeiros. Então percebe que não dá para pensar somente no nascimento, embora Cristo sempre existiu. Então o termo melhor para se apresentar aí é a encarnação de Cristo. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, nós vimos a sua glória, né, a glória do unigênito do Pai. E quando Cristo menciona, lembre-se, ele não me pediu para lembrar do nascimento, ele não pediu para lembrar da ressurreição, ele pediu para lembrar da morte, porque a morte engloba toda a sua obra, tudo que foi consumado da obra de Cristo, ele, a partir da sua encarnação, todo esse processo, tudo o que aconteceu, culmina na morte de Cristo, mesmo porque ele veio ao mundo para dar a sua vida para nos salvar. Tá? Então, embora qualquer coisa que se fale, que se faça, é louvável, realmente, devemos comemorar o nascimento de Cristo, assim como os anjos, mas não devemos esquecer que a vida de Cristo não se resume somente no nascimento, mas uma grande obra de redenção da humanidade. Espero que você tenha gostado do vídeo e Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.